Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Eu sou o Rainer Souza e estou neste podcast que se chama Português na Venezuela, cuja finalidade é dar a conhecer o trabalho que desenvolvem professores relacionados com a Venezuela, com o trabalho que se desenvolve na Venezuela, no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa, da cultura portuguesa e das culturas lusófonas. Isso inclui, obviamente, o Brasil, a África e tudo o que tem a ver com a lusofonia e com o acontecer cultural relacionado com a lusofonia aqui na Venezuela. E realmente gostaria de dar os meus parabéns ao CLP de Caracas. CLP significa Centro de Língua Portuguesa de Caracas, da Universidade Central da Venezuela, e ao CLP da Universidade UPEL, em Maracay, dirigidos pela professora Dina Tovar e pelo professor Henrique de Sá, respectivamente, pelas últimas ações de formação, que têm sido um êxito, estas últimas palestras, primeiro com o escritor Juan Martins, de Maracay, e anteontem com o professor polaco Wojciech, que nos deu há 2 dias atrás uma palestra interessantíssima sobre a tradução. O que é tradução, o que tem significado traduzir, para ele traduzir autores como Fernando Pessoa, José Saramago, também é conhecedor e tradutor da língua espanhola para o polaco, português para o polaco. Foi bastante agradável essa conferência, essa conversa, essa palestra, que poderá ser consultada nos próximos dias nos canais do Centro de Língua Portuguesa de Caracas, do Centro de Língua Portuguesa na UPEL Maracay. Hoje, quinta-feira, também iniciamos um ciclo de formação de 2 dias com a professora Lúcia Mascarenhas, da Universidade Nova de Lisboa, tem colaborado muitíssimo com o Instituto Camões e está a oferecer uma formação relacionada com o ensino da cultura e da história nas aulas de português de língua estrangeira. Das 10 da manhã ao meio-dia, esta quinta-feira iniciou, amanhã sexta-feira teremos a segunda sessão. Para aqueles que não se podem conectar pelo Zoom, podem ver isto no canal da coordenação pelo YouTube, ficará ali armazenado para posteriores visualizações. Acho que é um tópico bastante importante saber, conhecer as estratégias de como incluir o ensino da língua, dentro do programa de língua portuguesa, neste caso, introduzir a história e a cultura. Hoje temos também uma convidada de honra, Sandra Teixeira Rodrigues, que é professora de português e tradutora de textos de nacionalidade venezuelana e portuguesa. A sua formação inclui uma licenciatura em Educação Integral pela Universidade Católica Andrés Bello e uma especialização em Tecnologia, Aprendizagem e Conhecimento na Universidade Metropolitana. Também tem participado em muitos cursos e congressos, incluindo congressos para professores de língua portuguesa na Venezuela e outros também, relacionados com a formação específica que a professora Sandra tem, que tem conhecimentos de espanhol, obviamente português, inglês, e tem contribuído agora no que diz respeito ao ensino de línguas, neste caso da língua portuguesa, através das plataformas e das novas tecnologias. E esse é um dos temas que nós vamos conversar com a professora Sandra. Dou as minhas boas-vindas à professora Sandra. Obrigado, Sandra, pela tua disponibilidade de falar connosco neste podcast Português na Venezuela. Obrigada, Rainer, sempre eu, por esta oportunidade de tanto valor, não só para mim, mas também para todos aqueles que nos estão a ouvir.
Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer para mim estar hoje convosco para falarmos um bocadinho da língua portuguesa e a tecnologia. Sim. Sandra, estás a morar em Portugal, certo? Neste momento Sim. Estás residenciada em Portugal. Como Sim, tem sido sim. a tua vida agora em Portugal, sendo luso-venezuelana? Olha, realmente é muito boa. O português gosta muito de falar com as pessoas, gosta de ser muito amável, muito respeitoso, e a nossa experiência tem sido muito boa. Realmente cá temos encontrado muita tranquilidade, muita paz. Temos estado um bocadinho mais calmos depois da situação da Venezuela. E pronto, temos-nos adaptado muito bem. Gostamos muito de estar cá em Portugal. Que bom. Sandra, para aqueles que não te conhecem, fala-nos um pouquinho sobre a tua vida, onde nasceste, onde cresceste, onde estudaste, um pouquinho essas coisas, para aquelas pessoas que não te conhecem, possam conhecer um bocadinho mais. De certeza. Eu nasci no ano 87, na Venezuela. Sou filha de pais madeirenses. O meu pai é dos Canhas, do Carvalhal, e a minha mãe de Câmara de Lobos, do Estreito de Câmara de Lobos. Os meus avós também, obviamente, são de lá. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Eu cresci em Caracas, no oeste da cidade. Nós vivemos na zona de São Martim. E frequentei sempre escolas de freiras, sim, sempre escolas católicas, de muita disciplina, muita rigorosidade, estrutura. Eu, por exemplo, fiz o ensino primário e secundário nestas escolas e, ao acabar, depois quis estudar engenharia. Tentei na Universidade de Simão Bolívar, mas depois compreendi que a minha real vocação era para a educação. E Sandra, o que é que te atraiu ou que te atrai na educação? O que é que foi que chamou a atenção no curso de educação? Porque é que tu elegeste ser professora? Isso foi sempre um sonho de criança? Ou foi algo que apareceu à medida que tu ias estudando na escola? Como é que isso apareceu? Bom, a minha mãe conta-me sempre que quando eu era uma menina brincava com as minhas bonecas, sentava-as todas aí e dizia: ok, agora olhem para mim, vamos aprender isto e aquilo e o outro. E eu rio porque realmente não lembro muito dessa altura, era uma criança só. E eu começo a descobrir esta paixão pela educação quando entrei na Universidade de Simão Bolívar. Eu comecei a estudar engenharia, mas é um lugar que eu adoro, mesmo sem ter feito todos os meus estudos lá. Participei numa convocatória que houve para fazer o chamado curso propedêutico para aqueles jovens que querem entrar na universidade. E pronto, foi nesse momento que comecei a perceber que me tinha enganado de caminho, sobretudo pelos comentários dos meus colegas. Olha, fizeste uma aula excelente, os teus alunos compreenderam tudo. E eu comecei a duvidar um bocadinho de que me tinha enganado, não? Que o meu caminho não era a engenharia, mas sim a educação. Passei lá um ano tentando avançar, mas finalmente desisti porque não gostava do que eu estava a estudar. Aproveitei também que tinha sido aceita na Universidade Católica Andrés Bello. A minha vaga lá estava em pausa e pronto, fui lá um dia e decidi começar os meus estudos em educação integral. Claro, naquela altura a minha única opção era dar aulas no ensino primário. Nunca pensei que a minha vida ia dar tantas voltas, eu ia acabar por ensinar só português. Trabalhei em várias escolas, desde o primeiro ano de curso, no ano 2005, até o ano 2015, que fiquei grávida e nasceu o meu primeiro filho.
Muito bem. E Sandra, na tua casa, tu tiveste o primeiro contacto com a língua portuguesa, os teus pais falavam contigo em português, como é que foi esse contacto com o português? Não, Rainer, lembra-te, em casa de ferreiro, espeto de pau. Realmente os meus pais falavam sim um bocadinho entre os familiares, em alguma reunião com a família em português, mas eles conosco falavam só em espanhol. Portanto, eu percebia muito bem o português, sobretudo por parte da minha avó materna, que ela sempre falava connosco em português, mas custava-me não dar resposta, não percebia algumas palavras, não sabia nada de gramática, por exemplo. Até que pronto, quando comecei a estudar na Universidade de Educação, decidi fazer o curso de Português Língua Estrangeira no Centro Português. Claro. E como é que foi esse contacto? Gostaste? O que é que te chamou? Como surgiu esse interesse pelo português e, consequentemente, depois, mais tarde, pelo ensino de português? Olha, eu comecei a estudar português como língua estrangeira aí no Centro Português e aos sábados de manhã, porque era o meu dia livre, ia com a minha madrinha de confirmação, que sempre me apoiou muitíssimo neste caminho, ia comigo todos os sábados. E pronto, os meus professores de português foram João da Costa Lopes, um professor que é sempre muito lembrado, que já faleceu, em paz descanse, mas acho que todo mundo tem uma boa lembrança dele. E o professor David Pinho, que também é um excelente professor, ele guiou-nos mais na parte de cultura portuguesa, e o professor João na parte de língua portuguesa. Eu estive com o professor João 2 anos. A minha primeira professora foi Érica, que não tenho contacto com ela, lamentavelmente, e também acho que já também não está na Venezuela. E já não está na Venezuela, a professora Érica. Sim. E pronto, o professor João começou a semear em mim aquela ideia de, olha, mas tu já estás a estudar educação, tu tens muita paciência com as crianças e os jovens, porque que tu não pensas em dar aulas de português? Pronto, ao princípio foi uma coisa assim, como meio brincadeira. Já depois, com o passar do tempo e ao finalizar o curso de português, é que eu pensei a sério em dar aulas. O professor David Pinho e o professor João fizeram-me uma proposta e foi aí que eu comecei a dar aulas de português para jovens, uma turma de adolescentes que muita gente não queria porque eram muito brincalhões, mas finalmente correu muito bem. Que bom. E o que é que tu preferes mais? Tu ensinar a adolescentes? Sabemos que, como professor, eu também sou professor, as estratégias de ensino para crianças não são as mesmas para adolescentes, nem serão as mesmas para adultos. Tu, como professora, que grupo, que faixa etária preferes ensinar? Tenho o meu coração dividido. Pois, com as crianças, sempre, cada coisa que eles aprendem é um grande sucesso, mesmo que seja uma palavra, uma cor, uma expressão, tudo isso conta. Já com os adultos é diferente, as estratégias são diferentes, mas também a gratificação é diferente, não? Quando eles conseguem obter um trabalho, por exemplo, numa empresa que pede que eles falem português, quando eles fazem o teste oficial e tudo corre bem, então, não sei, a sensação também é muito boa. De preferir, não sei, se calhar agora estou mais com adultos. Tenho gostado imenso desta experiência, porque além de que eles aprendem de mim, eu sempre também aprendo deles, de tudo, do que eles fazem, do que eles comentam, das experiências que eles têm. Portanto, eu acho que agora neste momento ficaria com os adultos. Claro que sim. Os adultos
há outra dinâmica nas aulas com adultos que não é propriamente a mesma com adolescentes. Como tu disseste e como já disse, estratégias têm que ser sempre reformuladas. Sim. É outro público de ensino. Sim. Sandra, algo que te queria perguntar: como caracterizas tu, em termos gerais, a educação hoje em dia? E quais são os pontos positivos e negativos daquilo que tu, como profissional da educação, vês hoje em dia no mundo de hoje, que tu achas que são as vantagens, as desvantagens do atual panorama educativo, não só em Portugal, na Venezuela, mas a nível mundial? Mas vamos refletir sobre isso depois desta pausa musical que vamos fazer, com uma música bem mexida de um grupo brasileiro chamado Os Canta Bahia. Tem um tema, já tínhamos começado tu e eu sobre este tema, o Morango do Nordeste. É uma música bastante lindo mexida. Tema. É um tema bastante bonito, romântico e bem mexido com o ritmo brasileiro pelos Canta Bahia. Logo depois desta pausa musical, voltamos então a refletir sobre estas questões de educação. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu já estou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. E digo o que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui no Nordeste. Sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, é amor. Ai, 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 é amor. É amor. Somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que sou um sonhador. E digo o que ela significa pra mim. Sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Se vou. Ai, é amor. Ai, 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 é amor. É amor. Simbora cantar Bahia. É amor.
Muito bem, depois de ouvir os Canta Bahia e o tema O Morango do Nordeste, voltamos a esta agradável conversa com Sandra Teixeira, professora de língua portuguesa. Neste momento está a morar em Portugal, é luso-venezuelana. Estamos a conversar sobre qual a opinião da professora Sandra sobre as condições da educação hoje em dia, quais são os prós e os contras, vantagens, desvantagens, pontos positivos e negativos. Sandra, dá-nos a tua opinião. Olha, realmente eu penso que o mundo tem evoluído muito em todas as áreas, mas acho que a educação não tem dançado ao mesmo ritmo. Sim, eu acho que em muitas escolas, institutos e universidades continua a ser muito tradicional, isto é, com professores que só usam os livros e o quadro, sendo eles os que falam durante toda a aula e o aluno está aí. Ele só recebe informação, só está a ouvir, é muito calmo, não? É uma aprendizagem que só vai em uma direção. Prontos, agora, isto acontece sobretudo naquelas disciplinas mais teóricas, tipo História, Geografia, se calhar também algumas científicas, por exemplo, como a Matemática, sim, que prontos, por pensarmos que tem muitas fórmulas, números e tal, não podemos aplicar a outras estratégias, coisa que não é certo. Agora, a nível tecnológico, há uma quantidade enorme de estratégias que nós podemos usar nas aulas, mesmo que sejam de matemática, sim? Ora bem, há escolas mais atuais, um bocadinho mais atrevidas, que apostam por uma educação mais dinâmica também, mais flexível, onde usam mais tecnologia, há uma maior comunicação entre o aluno e o professor, porque este último realmente é um guia, sim, ele acompanha o processo educativo, mas o protagonista real neste processo é o aluno. É ele quem deve experimentar, fazer, provar, investigar, sim. O professor tem de incentivar, sobretudo, a curiosidade no aluno, levá-lo a querer saber ainda mais. E tu vês isso atualmente, Sandra? Tu vês que o aluno realmente sente essa curiosidade por ir mais além daquilo que o professor dá na aula? Há alguns que sim, há outros que não. Isto depende muito da forma de ser do aluno, da experiência prévia, sobretudo, estou a falar sobretudo dos adultos, não? Com as crianças ainda temos mais oportunidades de fazermos um bom trabalho, mas com os adultos que já tiveram uma educação, por vezes é complicado. Se eles não foram habituados a procurar informação, a pesquisar na internet de forma correta, ou ter uma maior curiosidade, eles normalmente não fazem, só quando tu pedes, sim, ou envias um TPC, ou, não sei, ensinas um vídeo diferente, ouves um podcast, vês, não sei, alguma outra estratégia. Agora, há outros que sim. Sandra, o papel da família, tu achas que é importante? Importantíssimo, é. Sobretudo agora, com esta situação da pandemia, realmente as crianças, os jovens, até os adultos, têm a necessidade de aprender desde casa. Então, os pais são uma peça fundamental no processo educativo. São eles que têm de fomentar nos filhos, prontos, aquela necessidade de investigar mais, não? De ir além do que está no livro ou do que o professor recomenda. Claro. O papel dos pais eu, na minha opinião, também tenho filhas ainda pequenas, não é? E o papel dos pais, os encarregados de educação, é importantíssimo, porque os miúdos também precisam daquele empurrãozinho para fazerem as coisas, e os pais também devem dar aquele exemplo, não tanto o exemplo, mas estimular os filhos a procurarem a excelência e a estudarem, a se esforçarem. E isso não é só o facto de estar sentado numa mesa a estudar,
Isto também é, por exemplo, olha, vamos investigar juntos. O que é que conheces tu sobre isto? Hábitos para fazer bem os trabalhos, coisas assim, não? Tudo conta. Uhum. Sim, sem dúvida. Sandra, lembro-me atualmente das aulas online, certo? Trabalhas aonde? Explica-nos um pouquinho aquilo que tu estás a fazer neste momento. Pronto, eu agora trabalho numa academia de português como língua estrangeira, chamada Portuguesa Lia, originalmente espanhola, de Madrid. Eles agora também abriram em Portugal, no Porto. E pronto, no início eu dava aulas presenciais numa primeira migração que eu fiz no ano 2016, mas depois voltei à Venezuela depois de uns meses e eles deram-me a oportunidade de trabalhar online, só online. E desde aquele momento até agora só tenho dado aulas online. É uma academia que usa muito, por exemplo, ferramentas de videoconferência. Agora também estamos a trabalhar com um ambiente virtual de aprendizagem. É uma plataforma, melhor conhecido, é o termo mais conhecido, a plataforma. E pronto, sim, fazem um trabalho constante de atualização. Uhum. Eu devo dizer aqui aos nossos ouvintes, Sandra foi, há uns anos atrás, quando estava aqui na Venezuela, uma das pioneiras na modalidade do ensino português através de plataformas pelo WhatsApp. Não foi assim, Sandra? Foi. Tu criaste uma primeira experiência, como é que se chamava essa escola? Mais idiomas. E lembro-me que a Sandra, num congresso de professores de língua portuguesa, eu pedi aos professores para falarem sobre as iniciativas que tinham tido no último ano. Não lembro se isto foi no ano 2017, acho que foi por volta de 2017. E a Sandra levantou-se e falou por primeira vez neste tipo de ensino. Então considero a Sandra uma pioneira nestas ideias do ensino português aqui na Venezuela, nestas plataformas. Mal sabíamos nós que isto nos ia tocar à porta, ok? E que aquela ideia que a Sandra tinha compartilhado com os professores naquele momento ia ser uma realidade para todos, não para alguns, para todos. E realmente admiro a Sandra por essa coragem, essa valentia de se ter levantado e ter afirmado que havia outras formas de ensinar, usando, naquele momento era o WhatsApp ou uma que outra plataforma, mas teve essa iniciativa. E lembro-me que alguns professores não estiveram de acordo, mas hoje sabemos que a Sandra estava na direção certa. Como vês atualmente, Sandra, o uso das TICs, destas tecnologias, que, claro, foram aperfeiçoadas nos últimos 2 anos e no último ano houve um aperfeiçoamento de todas estas plataformas de uma forma incrível. Como é que tu vês atualmente o uso das TICs no ensino da língua portuguesa? Olha, eu acho que agora, isto por necessidade, depois do Covid, depois os professores têm apostado ao ensino através da tecnologia. Acho que a melhor forma nesta situação também porque não há fronteiras entre os professores e os alunos. O professor pode estar, por exemplo, como eu, cá em Portugal, e os meus alunos estão lá na Espanha, ou estão, por exemplo, no México, ou nos Estados Unidos, e falamos todos igual. Não há nenhuma interferência entre nós por eles estarem em um país e eu no outro. Acho que agora também os professores estão mais abertos a conhecer sobre estes temas de tecnologia na educação e no ensino do português como língua estrangeira. No meu início comecei com uma proposta para ensinar português pelo WhatsApp. Foi uma iniciativa que começou de forma gratuita e em 2 dias tinha quase 1000 alunos. Foi uma loucura.
Não sabia que havia tanta gente com vontade de aprender, sobretudo por esse meio, e recomendo. Há que ter muita paciência, sim, mas também confesso que há montes de ferramentas e de estratégias que nós podemos usar agora. Podemos fazermos vídeos, só com ter um telemóvel é possível dar muito bem, eficazmente uma aula de português. Podemos não só dar uma aula como está estruturado normalmente num manual, não, com alguns conteúdos, com um temário, mas também podemos dar uma aula de oralidade, certeza. Podemos falar ou fazer uma aula sobre vocabulário, podemos fazer uma aula de cultura e história, podemos fazer muitas coisas sempre que a nossa mente não seja um limite, não? Então eu recomendo aos professores que pesquisem. Se calhar na Venezuela não é um tema muito atual, acho que também pelas condições da ligação à internet e tudo isto, mas há muito material, há muitos professores, sobretudo na Espanha, que se estão a atrever a fazer aulas online pelo telemóvel, por programas de videoconferência, como pode ser a Skype, o Zoom, GoToMeeting, Webex. Quer dizer, temos muitas ferramentas. Sim, é só querer e começar a pesquisar um bocadinho, ter criatividade. Cada professor tem a sua forma de dar aulas e todas estão bem. Sim, o único pois, atrever-se um bocadinho, não? Ir àquele lado da tecnologia e dizer, olha, o que é que tu tens para mim? Como é que eu posso ensinar de uma forma diferente? Recomendo muito pesquisar, pelo menos no Instagram, há contas de professores espanhóis. Há uma professora, por exemplo, que ensina espanhol, ela é colombiana e está na Alemanha. Portanto, isto também é para que os professores que estão na Venezuela, não sei, tenham um panorama um bocadinho mais alargado, não? Há outras opções e é só uma questão de querer fazer. Sandra, quais são aquelas plataformas e ferramentas que tu preferes e porquê tu preferes? Justifica um pouco essas escolhas. Já agora que estamos aqui em confiança e estamos a falar de um tema tão importante como é o uso das tecnologias no ensino de línguas e, neste caso, no ensino da língua portuguesa. Quais são essas ferramentas que tu recomendarias e porquê recomendarias essas ferramentas? Ok, olha, eu realmente para eu dar as minhas aulas uso como plataforma ou como programa de videoconferência o Zoom, porque ele permite partilhar o ecrã, permite falar pelo chat, podemos partilhar o vídeo, então posso ver o meu aluno, se ele quiser, se ele não quiser, não faz mal, simplesmente falamos, não nos vemos. E corre a aula perfeitamente bem também, é uma questão de respeitar também a privacidade que quer ter o aluno, não? Que seja mais confortável. Por vezes, mais do que privacidade, é vergonha de que o professor me veja a falar, não? Então, eles preferem não mostrar. Mas o Zoom, acho eu que é muito bom. Tem uma versão gratuita, como quase todos os programas tecnológicos, e tem uma versão que é paga, de diferentes níveis. Para quem não tiver ou não puder, o seguinte que eu recomendo também está o Skype ou está agora o GoToMeeting também, mas para mim no primeiro lugar o Zoom. Agora, quanto a plataformas onde eu posso estruturar um curso de português como língua estrangeira, posso pôr aí a minha informação, os meus alunos podem trabalhar de forma individual, por conta deles, autodidata, ou eu posso fazer a aula com ele, sim, mostrando o conteúdo que está nesta plataforma. De forma gratuita está o Canvas, que é muito bom, e de forma paga está o Evol Campus, uma plataforma espanhola que é muito boa também. Tu és a favor de incluir a música
e o mobile learning, essas outras estratégias no ensino do idioma português, da língua portuguesa? Sim, 100%, tudo conta, Rainer. Eu acho que a música motiva muitíssimo os alunos. Música, vídeos de youtubers, que agora está muito na moda, está na berra, cá em Portugal e na Venezuela e no mundo inteiro. Podcast também, a RTP eu recomendo muitíssimo, porque tem uma zona gratuita onde podem ouvir podcast, podem ver séries. Por exemplo, estou a ver uma série de polícias que se chama Cidade Perdida, e a Cidade Perdida, a Cidade Despida, agora não me lembro bem, mas é muito boa e eles adoram porque podem aprender português num contexto mais real, aprendem expressões idiomáticas, palavras novas de vocabulário, formas de falar, começam a diferenciar um sotaque do outro, dependendo da região de Portugal, e tudo isto é muito bom. Eu recomendo sempre que ouçam músicas, vejam filmes, séries, vídeos, tudo muito bom. Também acho que o mobile learning, sobretudo na Venezuela neste momento, é um sucesso porque, como diz o nome, permite maior mobilidade, só com o telemóvel já podem aprender. Todas estas plataformas ou de videoconferência também podem ser instaladas no telemóvel, portanto não há impedimento nenhum. E também recomendo um que está agora muito na moda, que é o microlearning, que são pílulas de conhecimento. Pode ser um podcast muito curtinho, 1 minuto, 2 minutos, pode ser uma infografia com alguma questão, por exemplo, dúvidas de quando uso a preposição para e quando uso a preposição por. Tudo isto, microlearning é ótimo. Que bom, nunca tinha ouvido falar disso, microlearning, aprendizagem em micro. Exatamente, então, isso pequenas aprendizagens. É interessante, esta é uma ideia para quem nos estiver a ouvir. Olha, são outras potencialidades que nos permitem estas novas tecnologias. Sandra, uma pergunta. Hoje Sim. É dia 28, dia que sai o podcast, dia 28 de maio de 2021. Com os pés bem assentes nesta data, entre aspas, como é que tu vislumbras como educadora, e és uma pessoa ainda jovem, como vislumbras tu o ensino no futuro? Para onde vai o ensino? Achas que este despertar, quase que eu diria forçoso, Sim, para estes recursos impostos pela pandemia, achas que elas vão se arraigar nas práticas de ensino do professor de hoje e ainda será mais assim no futuro? Para onde é que tu vês que a educação dirige os seus passos? Na tua opinião, obviamente. Olha, na minha opinião, bom, primeiro que tudo, muito obrigada pelo elogio de que eu sou jovem ainda. Mas sim, claro que sim. Eu acho que isto chegou e vai ficar, Rainer, isto nunca mais vai ir embora. O professor que dava aulas presenciais, agora está a dar aulas online, sabe que tem um maior conforto porque pode estar em casa ou pode estar na academia, pode falar com mais alunos, está a poupar tempo, está a poupar dinheiro, está a poupar também o esforço de, por exemplo, de correção de avaliações, porque há agora várias ferramentas que te permitem fazer um teste, ou podes fazer, por exemplo, alguma avaliação curta e ele imediatamente põe a avaliação, tu já não tens de fazer essa parte, sobretudo para aqueles testes que são para escolher uma resposta, não? Agora, quando é uma expressão oral, quando é uma expressão escrita, pois o professor continua a ter um valor e uma função fundamental neste processo. Mas eu acho que isto já não vai mais, vai ficar para sempre, vai ser cada vez maior,
Agora, quase todas as pessoas perguntam, é online? A formação é online? Se for online, normalmente ficam, porque eles podem adaptar também os horários, é compatível trabalhar e estudar ao mesmo tempo, coisa que com as aulas presenciais os horários estão um bocadinho mais rigorosos. Agora não, agora há muita flexibilidade, portanto há uma maior também motivação a aprender. E o professor está a ver isto, o professor, os diretores, os coordenadores de ensino, todo mundo está a ver que há uma nova forma de ensinar que é tão eficaz como estar dentro da sala de aula com os alunos. Uhum. Claro, e veio para ficar, e eu acho que todas essas plataformas terão a tendência de se aperfeiçoar ainda mais no futuro, não achas? Totalmente, Sandra? Totalmente. O Zoom, por exemplo, tem evoluído muitíssimo. Sim, ele está cada vez melhor. Agora até há uma voz que te notifica que a aula está a ser gravada. Então, exatamente. É muito bom. Podes gravar uma aula, uma coisa que não podias fazer de forma presencial, com exceção de que alguém gravasse, não com a tua licença ou a licença dos alunos, mas agora podes gravar uma aula no Zoom, colocar aí na nuvem e o aluno vai lá e vê a aula quantas vezes ele quiser. Portanto, olha, é uma vantagem que antes não tínhamos. Uhum. Agora, para finalizar esta entrevista, Sandra, uma mensagem aos ouvintes deste podcast, aquilo que tu gostarias de dizer já para finalizar. Em primeiro lugar, envio um abraço muito apertado aos meus colegas lá na Venezuela que continuam a ensinar com aquela força e aquela paixão de sempre. Eu acho que não há professores no mundo como aqueles que estão na Venezuela, porque eles, apesar das dificuldades, sempre estão a dar o seu melhor e isso tem muito valor. A minha mensagem é que continuem, que procurem, que se informem, que estudem. Há muita formação gratuita. Vão lá ao YouTube e procuram como dar uma aula online, ferramentas para aulas online, como posso criar um podcast, como posso criar um screencast, como posso, sei lá, tanta coisa que há lá para aprender e para fazer. Vejam o vídeo, peçam ajuda, perguntem, tentem, experimentem uma vez, 2, 3, não é fácil ao princípio, sobretudo para aqueles professores que estão muito habituados a darem as aulas de forma presencial, mas vale a pena, vale muito, muito a pena. O único que nós perdemos neste assunto do ensino através da tecnologia são os abraços e as beijocas dos nossos alunos, não? Isso não podemos ter. Mas o resto vamos ter igual ou ainda mais e sempre vai ser melhor. Que bom. Muito obrigado, Sandra, novamente, pelo teu tempo e parabéns pelo teu trabalho e felicidades para todos aqueles projetos que vieres a desenvolver no futuro, nomeadamente, tanto na vida pessoal, obviamente, como na vida profissional, nomeadamente neste mundo das TICs, onde tu deste aquele exemplo há uns anos atrás aqui na Venezuela, no Congresso de Professores, e isso foi em Valência, lembro-me que foi em Valência. Foi. Tu falaste por primeira vez, isso foi no ano de 2017, por primeira vez falaste destas potencialidades que as tecnologias nos estão a oferecer e, como tu disseste, vieram para ficar. Muito obrigado. Não, obrigada eu sempre, Rainer, pela oportunidade. Também agradeço o teu esforço, o teu trabalho, que também sei que não é fácil, mas estás sempre aí a ajudar os professores, a dar formações, a procurar informação, a dar manuais, a dar livros, a dar uma fala, uma palavra sempre de ajuda, de continuar para seguir sempre em frente. E isso também tem muito valor. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado, felicidades. Obrigada, igualmente. Adeus. Vamos agora falar com a professora Digna Tovar, do Centro Língua Portuguesa da Universidade Central da Venezuela, e depois com o professor Henrique de Sá,
docente de língua portuguesa da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, na sua sede de Maracay, Estado de Aragua. Como sabem, junho é o mês que celebramos o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, celebrado no dia 10 de junho. No entanto, a coordenação de ensino, assim como os centros de língua portuguesa, tem uma programação para a celebração desta efeméride e outras atividades de formação bastante interessantes. Vamos falar primeiro com a professora Digna Tovar e logo com o professor Henrique. Muito boa tarde a todos. Dr. Rainer, muito obrigada pela oportunidade de divulgar as nossas atividades do Centro de Língua Portuguesa da Universidade Central da Venezuela. De facto, preparamos-nos para celebrar, para comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É um dia de celebração nacional e, nesse sentido, nós vamos desenvolver um conversatório cujo título é O Ser Português. O que significa ser português? Como é que se pode definir hoje em dia, neste Portugal do século XXI, o ser português? Para falar sobre o assunto, convidamos o Sr. Embaixador de Portugal na Venezuela, o Dr. Carlos Sousa Amaro, e também convidamos a professora Susana Reis, professora de português, atualmente está em Timor-Leste a desenvolver lá um projeto de formação de professores, e eles dois vão nos falar sobre o que é ser português. E, para além disso, os nossos estudantes vão participar também nesse Dia Nacional a declamar algumas poesias relativas à identidade, ok? Isso no dia 10 de junho. Às 10 da manhã estão todos convidados, vai ser via Zoom e depois enviamos todas as coordenadas, podem buscar nos nossos sites, nas nossas redes, Departamento de Português UCV no Facebook, CLP Caracas no Facebook, @português UCV em Twitter e também no CEP, na coordenação, eles também podem dar informação sobre estas atividades. E a segunda atividade que vamos ter em junho, no dia 25 de junho, temos como convidada a doutoranda Valentina Figueira. Ela é doutoranda na Universidade não me lembro exatamente qual é a universidade, sei que é em São Paulo, e ela vai dar uma conferência aos nossos estudantes e professores sobre a presença do medo e da violência na poesia brasileira contemporânea. Uma joia este tópico, Imaginem, a configuração da violência e do medo na poesia contemporânea do Brasil. Realmente acho que também é um encontro a não perder. Esse vai ser no dia 25 de junho, também às 10 da manhã, via Zoom. A informação completa podem buscar nas nossas redes e estejam atentos que vão ter toda a informação. Se quiserem mandar, perguntar, se tiverem perguntas, dúvidas, sugestões, se quiserem perguntar alguma coisa específica, podem enviar um correio ao lapucv@gmail.com. E pronto, estas são as nossas atividades para junho. Esperamos contar com a vossa presença, estão todos convidados via, obviamente, virtual.
Muito obrigada, Dr. Rainer, e boa tarde. Obrigado, Dr. Rainer. Obrigado, doutora Digna. Desde o Centro de Língua Portuguesa pelo Maracai, em primeiro lugar, queremos indicar a realização, a continuidade dos cursos, os diversos cursos tanto de cultura lusófona, expressão escrita e de conversas sobre leituras, como luz, conversas e outras atividades de grande interesse para promocionar a nossa língua, a nossa língua portuguesa e a nossa cultura lusófona. Há interesse crescente, estamos ainda a receber estudantes para essas atividades e vamos retomar a partir da próxima semana estes cursos todos. E pronto, isso no que diz respeito a essas atividades. O tema central, como sabemos, como já foi comentado aqui, para o mês de junho é sem dúvida a celebração, o dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E tal como é proposto, tal como é visto desde o Centro de Língua Portuguesa, vamos dividir em três aspectos. O que diz respeito às comunidades, vamos elaborar um documentário chamado Memórias de Imigração, segunda parte, ou parte 2, onde personagens não tão referenciais, não tão conhecidas da comunidade, portugueses e luso-descendentes, vão falar e vão descrever um bocadinho sobre a sua experiência como descendentes dos primeiros portugueses que chegaram no século passado a estas terras de Aragua, estado do Aragua. Coincidencialmente, a maioria destes personagens são mulheres destacadas, cada uma numa área específica, digamos, e também vai ser dar uma voz feminina a esta celebração sobre as comunidades e o Dia de Portugal. Também para essa data, desde a Rede Camões, um projeto derivado do Centro de Língua Portuguesa e apoiado pela Coordenação de Ensino, pelo Camões IP, vamos celebrar o Dia de Camões com uma leitura do parte dos trechos mais importantes de Lusíadas, ópera-prima, ópera referencial de Luís Vaz de Camões, um grande poeta português. E isto vai ser feito por alunos, estudantes de ensino, tanto ensino primário, ensino médio, a nível curricular. E vai ser uma experiência muito, muito grata, muito enriquecedora. Também, como parte do trabalho, os estudantes vão elaborar também cartazes alusivos a Portugal, e esses cartazes vão ter como intuito, como desejo, a pergunta: o que é Portugal para ti? E eles devem desenhar, representar graficamente o que é que significa Portugal para eles, e também escrever um pequeno parágrafo para acompanhar esse texto. Por outro lado, para os estudantes da UPL e a comunidade upelista, está previsto o lançamento de um concurso literário de criação de escrita de cartas e ensaios, principalmente prosa, para no enquadramento do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Num desses três âmbitos, os estudantes como relacionados à língua portuguesa podem escrever. Esperamos que este concurso seja realizado anualmente, e esta será a primeira vez. Contará com prémios bibliográficos apoiados desde a Coordenação de Ensino, Dr. Rainer Souza, e também com um prémio metálico, um prémio em moeda estrangeira, que consideramos que poderá ser muito atraente, muito importante para os alunos, e uma forma de motivá-los também a escrever e se expressarem em língua portuguesa. Uma outra atividade de grande importância, convocada ou organizada desde o Centro de Língua, será a continuidade das jornadas de formação da Rede Camões. Será o nosso quarto mês, e esperamos contar com a conferência da doutora Digna Tovar, professora de português do Camões IP na Universidade Central de Venezuela, com temas, uma proposta relativa
a fonética e a fonologia no ensino de PLE. E pronto, estas são, nomeadamente, as atividades propostas do Centro de Língua Portuguesa. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Em relação às atividades que vão ser realizadas pela Embaixada de Portugal e a coordenação de ensino por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, daremos mais informação na próxima semana. O que podemos adiantar é que serão uma semana do dia 8 ao dia 13 de junho, com algumas atividades à distância bastante interessantes, das quais falaremos no próximo podcast de Português na Venezuela. Voltamos ao lugar da história esta semana. Como eu disse na semana passada, estamos a falar sobre os primeiros reis de Portugal, ou os reis da primeira dinastia. Falamos do último rei, que foi D. Afonso II, o qual foi sucedido pelo seu filho D. Sancho II. Com a morte de D. Afonso II em 1223, subiu ao trono o seu filho D. Sancho II. Juntamente com o rei Afonso IX de Leão, D. Sancho II deu início a uma nova expansão territorial. Foram várias as conquistas que efetuou aos mouros: Elvas e Jurumenha, em 1229, Moura e Serpa, em 1282, Beja, Aljustrel, Mértola, Ayamonte e Cacela, assim como Tavira e Alvor. Quando D. Sancho II subiu ao trono em 1223, era ainda muito novo, pelo que quem governava na realidade eram os nobres que ocupavam os altos cargos administrativos. Logo no início surgiram divergências entre o clero e a nobreza, pela disputa de influências junto do novo rei. A governação de D. Sancho II apresentava diversos sinais de debilidade e fraqueza, ao mesmo tempo que o monarca era facilmente influenciável, sobretudo pela nobreza. O clero apressou-se então a apresentar as suas queixas ao Papa, apelando para a falta de punição dos nobres face às violências e roubos que faziam aos mais fracos e, sobretudo, aos cobradores de impostos. No entanto, o clero também cometia abusos, como o recurso frequente à excomunhão e à interdição àqueles que se opunham aos seus desejos. O rei não era capaz de impor a ordem e assegurar a justiça, criando-se condições tendentes à sua deposição. Em 1245, o Papa Inocêncio IV declarou D. Sancho II incapaz de chefiar e governar o reino de Portugal. Foi por isso nomeado defensor e procurador do reino o irmão do rei, D. Afonso, com o título de D. Afonso III. A decisão de deposição de D. Sancho II desencadeou, por seu turno, uma guerra civil entre os apoiantes do rei, a maior parte do povo e alguma nobreza, e os partidários de D. Afonso III, o clero e alguns nobres. Os apoiantes de D. Sancho II foram derrotados e o rei deposto, tendo-se exilado em Toledo, acabou por falecer em 1248. Agora gostaria de falar sobre uma das personalidades mais conhecidas de Portugal e de Lisboa, que viveu nesta época, como é o caso de Santo António de Lisboa. Chamava-se Fernando de Bulhões, o seu verdadeiro nome. Filho de pais abastados, nasceu em Lisboa cerca de entre 1190 a 1195, não se sabe ao certo. Com 20 anos abandonou a escola da sede de Lisboa e entrou para o mosteiro de São Vicente de Fora, onde permaneceu durante 2 anos. Ordenado sacerdote em Santa Cruz de Coimbra, veio depois a tornar-se franciscano em 1220 no eremitério de Santo Antão dos Olivais, em Coimbra. Foi então para Marrocos como missionário, tendo de regressar pouco tempo depois devido a uma doença. No entanto, uma tempestade levou o barco, onde seguia, para a Sicília. Grande pregador, tornou-se célebre pelos seus sermões. Sua pregação levou à Itália, a França e até junto do Papa Gregório IX. Morreu em Pádua, em 1281, onde ensinava teologia entre os franciscanos. O Papa Gregório IX iniciou seu processo de canonização em 1272, a mais rápida da história da Igreja.
e o Papa Pio XII, em 1946, declarou Santo António como doutor da Igreja. Este foi o lugar da história desta semana. Ficamos então até para a semana que vem, até a próxima quinta-feira, mas antes de ir embora, vamos ouvir um êxito da música portuguesa dos anos 90, de um grupo português, uma banda de música portuguesa chamada GNR, e aquele célebre tema Dunas. Até para a semana. Dunas são como divãs, biombos indiscretos de alcatrão sujos, rasgados por gatos e hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Gelados, selamos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta como na TV. Palavras a mais da idade dos porquê. Dunas, como que são divãs. Quem nos visse deitados, cabelos molhados, bastante enrolados, sacos, cama, salgados. De óleo boiando vazias, as ondas da manhã.